O plano de gerenciamento das aquisições contém as atividades que devem ser realizadas durante o processo de aquisições. Deve documentar se uma licitação internacional, nacional ou local deve ser realizada. Se o projeto é financiado externamente, as fontes e a disponibilidade de financiamento devem ser alinhadas com o plano de gerenciamento das aquisições e o cronograma do projeto. O plano de gerenciamento das aquisições pode incluir como as aquisições serão coordenadas com outros aspectos do projeto, como, por exemplo, o desenvolvimento do cronograma do projeto e os processos de controle. Cronograma das principais atividades de aquisições. Métricas de aquisições a serem usadas para gerenciar contratos. Funções e responsabilidades das partes interessadas relacionadas às aquisições, incluindo autoridade e restrições da equipe do projeto quando a organização executante tem um departamento de aquisições. Restrições e premissas que poderiam afetar as aquisições planejadas. Jurisdição legal e moeda em que os pagamentos serão realizados. Se serão usadas estimativas independentes e se elas são necessárias como critérios de avaliação. Questões de gerenciamento de riscos, incluindo identificar os requisitos de obrigações de realizações ou contratos de seguro para mitigar algumas formas de riscos do projeto e vendedores pré-qualificados, se houver, para serem usados. O plano de gerenciamento das aquisições pode ser formal ou informal, altamente detalhado ou amplamente estruturado, e é baseado nas necessidades de cada projeto. Depois que a análise de fazer ou comprar estiver completa e for tomada a decisão de adquirir externamente o projeto, uma estratégia da aquisição deve ser identificada. O objetivo da estratégia da aquisição é determinar o método de entrega do projeto, tipo de acordo juridicamente vinculativo e como a aquisição avançará pelas suas fases. Os métodos de entrega são diferentes para serviços profissionais e serviços de construção. Para serviços profissionais, os métodos de entrega incluem comprador-prestador de serviços sem subcontratação, comprador-prestador de serviços com possibilidade de subcontratação, empreendimento conjunto entre comprador e prestador de serviço e comprador-prestador de serviço que atua como representante. Para a construção industrial ou comercial, os métodos de entrega incluem o turnkey, que seria onde o bem a ser entregue já tem que estar em condições de uso imediato, o design build, que é o método para entregar um projeto no qual os serviços de design e construção são contratados por uma única entidade conhecida como construtor de design. Temos também o design bid building, que é o método de entrega do projeto no qual a agência ou o proprietário contrata com entidades separadas para o design e construção do projeto. Temos também o design building operate, que é onde o proprietário ele contrata o projeto, a construção e a operação. Cabe ao contratado a responsabilidade total sobre o projeto, construção, comissionamento, testes de aceitação e operação do empreendimento. E outros métodos de entrega também, que não vão ser citados aqui. Os tipos de pagamentos contratuais são separados dos métodos de entrega de projetos e são coordenados com os sistemas financeiros internos da organização compradora. Eles incluem os tipos de contrato mais variações, que seriam a importância global, preço fixo garantido, custo mais remuneração concedida, custo mais remuneração de incentivo, tempo e materiais, meta de custos, entre outros contratos. Os contratos de preço fixo são adequados quando o tipo de trabalho é previsível e os requisitos estão bem definidos e que provavelmente não mudarão. Os contratos de custo mais remuneração são adequados quando o trabalho está evoluindo, provavelmente mudará ou não está bem definido. Os incentivos e prêmios podem ser usados para alinhar os objetivos de comprador e vendedor. As fases de aquisições. A estratégia da aquisição também pode incluir informações sobre fases da aquisição, e essas informações podem incluir sequenciamento ou distribuição em fases da aquisição,
uma descrição de cada fase e os objetivos específicos de cada fase, indicadores e marcos de desempenho de aquisições a serem usados no monitoramento, critérios para passar de uma fase para outra, plano de monitoramento e avaliação para monitorar o progresso e processo de transferência de conhecimento para uso em fases posteriores. Os documentos de licitação são usados para solicitar propostas dos vendedores em potencial. Termos como licitação, oferta ou cotação são usados geralmente quando a decisão de escolha do vendedor for baseada no preço, como por exemplo na compra de itens comerciais ou itens padronizados, enquanto que o termo proposta é usado quando outras considerações como capacidade ou abordagem técnica são mais importantes. A terminologia específica de aquisições usada pode variar de acordo com o setor e local de aquisição. Dependendo dos produtos ou serviços necessários, os documentos de licitação podem incluir uma solicitação de informações, solicitação de cotação, solicitação de proposta ou outros documentos de aquisições apropriados. As condições envolvendo o seu uso são apresentadas como: solicitação de informações é usada quando mais informações sobre os produtos e serviços a serem adquiridos é necessária dos vendedores. Em geral, será conseguida por uma solicitação de cotação ou uma solicitação de proposta. Solicitação de cotação costuma ser usada quando mais informações são necessárias sobre como os fornecedores cumpririam os requisitos e ou quanto custará. E uma solicitação de proposta, ela é usada quando há um problema no projeto e a solução ela não é fácil de identificar. É o mais formal dos documentos de solicitação e tem normas de aquisição rigorosas para conteúdo, prazo e respostas de vendedores. O comprador prepara os documentos de aquisição para facilitar uma resposta exata e completa de cada vendedor em potencial e para facilitar a avaliação das respostas. Esses documentos incluem uma descrição do tipo de resposta desejado, os trabalhos de aquisições relevantes para aquisição e as cláusulas contratuais requeridas. A complexidade e o nível de detalhe dos documentos de aquisições devem ser consistentes com o valor e os riscos associados com a aquisição planejada. Os documentos de aquisições devem ter detalhamento suficiente para assegurar respostas consistentes e adequadas, mas flexíveis o bastante para permitir considerações e sugestões do vendedor quanto às melhores formas de atender os mesmos requisitos. As especificações de trabalho de cada aquisição é desenvolvida a partir da linha de base do escopo do projeto e define apenas a parte do escopo do projeto que deve ser incluída no contrato correspondente. As especificações de trabalho descrevem o item de aquisição em detalhes suficientes para permitir que os vendedores em potencial determinem se são capazes de promover os produtos, serviços ou resultados. Os detalhes podem variar de acordo com a natureza do item, as necessidades do comprador ou o tipo de contrato esperado. As informações incluídas em uma especificação de trabalho podem incluir especificações, quantidade desejada, níveis de qualidade, dados de desempenho, período de desempenho, local do trabalho e outros requisitos. A especificação de trabalho das aquisições deve ser escrita de modo claro, completo e conciso. Ela inclui uma descrição de quaisquer serviços adicionais necessários, como, por exemplo, relatórios de desempenho ou apoio operacional pós-projeto para o item adquirido. A especificação de trabalho pode ser revisada conforme necessário durante o processo da aquisição, até ser incorporada a um contrato assinado. A expressão termos de referência às vezes é usada ao contratar serviços. Semelhante às especificações de trabalho, a termos de referência em geral inclui as tarefas que o contratado deverá realizar e os requisitos de coordenação especificados, os padrões que o contratado cumprirá e que são aplicáveis ao projeto, a data em que precisa ser enviada para aprovação,
lista detalhada de todos os dados e serviços que serão fornecidos ao contratado pelo comprador para uso ao executar o contrato, se aplicável, e definição do cronograma para envio inicial e o prazo para revisão ou aprovação requerido. Ao escolher os critérios de avaliação, o comprador procura garantir que a proposta selecionada oferecerá a melhor qualidade para os serviços necessários. Os critérios para a seleção de fontes podem incluir a capacidade técnica e de volume, o custo do produto e o custo do ciclo de vida, datas de entrega, expertise técnica e abordagem, experiência relevante específica, adequação da abordagem proposta e planos de trabalho ao responder às especificações do trabalho, qualificações, disponibilidade e competência do pessoal principal, estabilidade financeira da empresa, experiência de gerenciamento e adequação do programa de transferência de conhecimento, incluindo treinamento. Para projetos internacionais, os critérios de avaliação podem incluir requisitos de conteúdo local, como, por exemplo, participação de cidadãos do país na equipe principal do projeto. Os critérios específicos podem ser uma pontuação numérica, codificação por cores ou uma descrição por escrito do quanto o vendedor satisfaz as necessidades da organização compradora. Os critérios serão parte de um sistema de ponderação que pode ser usado para selecionar um único vendedor, que será solicitado a assinar um contrato e estabelecer uma sequência de negociação, classificando todas as propostas pelas pontuações ponderadas de avaliação atribuídas a cada proposta. A análise de fazer ou comprar resulta em uma decisão sobre se o trabalho específico pode ser melhor executado pela equipe do projeto ou se deve ser comprado de fontes externas. Para aquisições grandes, a organização adquirente pode optar por preparar sua própria estimativa independente ou mandar preparar uma estimativa de custos por um profissional externo para servir de ponto de referência para as respostas propostas. Diferenças significativas nas estimativas de custo podem ser uma indicação de que as especificações de trabalho das aquisições foi deficiente ou ambígua, ou que os vendedores em potencial não entenderam ou não responderam completamente às especificações de trabalho das aquisições. Os ativos de processos organizacionais que são atualizados como resultado do processo planejar o gerenciamento das aquisições incluem as informações sobre vendedores qualificados. Para projetos com poucas aquisições e aquisições relativamente simples, algumas dessas saídas poderiam ser combinadas. Contudo, para projetos com aquisições grandes e complexas, e onde grande parte do trabalho é feita por subcontratados, há diversos tipos de documentação. Esta tabela mostra para vocês uma lista representativa de tipos de documentos comuns usados em aquisições e parte de seu conteúdo. Considerando a natureza jurídica das aquisições, essa lista não deve ser considerada prescritiva. Ela é uma relação geral com os tipos de documentos e conteúdos necessários para realizar as aquisições. A organização, o ambiente e as restrições legais determinam os documentos de aquisições obrigatórios e as informações necessárias para o projeto.